O apóstolo Paulo, um dos homens mais apaixonados por Jesus que é narrado na Bíblia, isso no Novo Testamento, foi realmente um homem incrível. Após a sua conversão ao cristianismo, depois dele ter um encontro com Jesus no caminho de Damasco, isto está narrado no livro de Atos, no capítulo de número 9, alguns historiadores dizem que ele escreveu mais de 30 cartas, das quais 13 constam no Novo Testamento. Alguns teólogos dizem que a carta aos Hebreus também foi escrita por Paulo. Então nós temos aí entre 13 e 14 cartas. Levando em conta que o Novo Testamento ele tem 27 livros, veja só, praticamente 50% do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Então era um homem realmente que tinha revelações extraordinárias da parte de Deus. E em uma de suas cartas, que ele escreve ao seu discípulo Timóteo, a primeira carta, no capítulo 4, verso 16, ele diz assim para Timóteo: Timóteo, cuida de ti mesmo e da sã doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, você salvará a sua própria alma e aqueles que te ouvem, aqueles que estão ao seu redor. A carta a Timóteo ela tem vários conselhos ali. Paulo fala sobre as falsas doutrinas, ele fala sobre a adoração, ele fala sobre as características que um bispo, um diácono precisa ter no sentido de caráter para desenvolver o ministério. Ele fala sobre apostasia e aqui, especificamente nesse verso, ele está dando conselhos para Timóteo acerca do ministério, a fidelidade no ministério. E ele diz isso para Timóteo cuidar da sua própria vida. Veja só, Paulo não está falando apenas da vida espiritual, porque ele fala cuida de ti mesmo e da sã doutrina. A sã doutrina já envolve a vida espiritual. Ele está falando para Timóteo cuidar dele, cuidar do corpo dele, ter uma vida saudável, cuidar da vida emocional. Né? Isso é tão verdade que na mesma carta, no capítulo 5, verso 23, ele fala: Timóteo, toma um cálice de vinho, não toma só água, toma um cálice de vinho porque por causa das suas constantes enfermidades. Timóteo tinha um problema no estômago, uma enfermidade no estômago. Ele está orientando ali Timóteo a cuidar do corpo, cuidar do seu físico, cuidar dessa enfermidade, para que ele tenha uma vida saudável para desenvolver o ministério. Veja só, nós sabemos que nós somos seres que temos corpo, alma e espírito. O espírito é onde nós temos contato com o mundo espiritual, com Deus. Deus é espírito. João 4 diz que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Temos um espírito pelo qual nós temos contato com Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, é um livro espiritual, pela qual o nosso espírito é ali onde nós conseguimos assimilar aquilo que Deus está querendo nos ensinar de forma espiritual através da sua palavra. Uma vida de oração, uma vida de devoção, uma vida de jejum. Isso tudo envolve a nossa vida espiritual. Temos uma alma onde estão centralizados os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos desejos, né? E temos também um corpo, pelo qual temos contato com essa terra, pelo qual nos locomovemos, executamos as nossas funções nessa terra. Então somos seres tricotômicos, né? Corpo, alma e espírito. Paulo está dando essa orientação aqui, mas veja só, não tem como nós separarmos uma coisa da outra. Não tem como viver só corpo, ou viver só alma, ou viver só espírito. São entrelaçados, são interligados, são intrínsecos. Quando você cuida de um, você está automaticamente cuidando do outro. Alguns textos na Bíblia, eles nos comprovam isso. Veja só, em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 19, diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Veja só, um corpo que serve como habitação de um espírito. Então são interligados. O salmista Davi, no Salmo 32, verso 3, ele começa a falar ali que bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui pecados. E no verso 3 ele diz algo interessante: enquanto eu me calei, os meus ossos adoeceram, se secaram. Ele está falando que enquanto ele
se calou com relação ao seu pecado, enquanto ele não expôs o seu pecado, enquanto ele não confessou os seus pecados, e pecado é de cunho espiritual, o corpo dele sofreu, os ossos adoeceram. Só para a gente ter noção como que são interligadas essas áreas da nossa vida. Em Tiago, no capítulo 2, verso 26, diz que o corpo sem o espírito, ele está morto. Temos também outros textos, Provérbios no capítulo 4, verso 20, diz que a palavra do Senhor, ela é saúde para o nosso corpo. Ela é vida para quem encontra a palavra, é vida, e ela é saúde para o nosso corpo. Veja só, a palavra que é de cunho espiritual é saúde para o nosso corpo físico. Ainda no livro de Provérbios, no capítulo de número 15, verso 13, diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Coração, a sede dos nossos sentimentos, da nossa alma. Quando ele está alegre, o nosso corpo físico, ele reflete a alegria que está no nosso coração. Isso é tão verdade que esse provérbio ele se completa na segunda parte, dizendo assim que pela dor do coração, o espírito se abate. Ou seja, se eu estiver com o meu coração, a sede dos meus sentimentos, se ele estiver dolorido por conta de alguma mágoa, algum ressentimento, o meu espírito fica abatido. Ou seja, alma e espírito. Também no Provérbios, no capítulo de número 17, diz algo bem parecido. O coração alegre é bom remédio. O coração, a minha alma, quando ela está alegre, é um bom remédio. E ele se completa também. Diz que o espírito abatido faz secar os ossos. Ou seja, espírito influencia o físico. O coração, a alma, influencia o espírito e influencia o físico, são interligados. Precisamos cuidar dessas três áreas da nossa vida. Como que cuidamos da nossa vida espiritual? Meditação na palavra. Porque é através da palavra que nós vamos ter relacionamento com Deus, que é espírito. Vamos conhecer esse Deus. Oração. Uma vida devocional. Uma vida de meditação. É assim que vamos conseguir cuidar da nossa vida espiritual. Relacionamento íntimo com Deus. Uma vida de jejum. O jejum serve tanto para o espiritual como para o físico. Como que eu cuido da minha alma? Eu preciso ter uma vida emocionalmente saudável. Eu posso desenvolver uma boa leitura, um livro bom, um livro instrutivo. Espiritualmente, eu medito na Bíblia, um livro espiritual. Emocionalmente, a minha alma, eu posso fazer uma boa leitura, um livro bom que seja edificante para a minha vida, um bom filme. Ter uma vida participativa com a minha família. Sair, conversar, ter relacionamento com a minha família. A vida emocional, ela é muito importante para nós. E precisamos ter cuidado. Algumas pessoas, às vezes, influenciam no nosso emocional. Algumas pessoas são tóxicas. E às vezes nós vamos precisar, talvez por um tempo, evitar algumas pessoas. Tem pessoas que não se alegram com as suas vitórias. Tem pessoas que não se alegram com as suas conquistas. Tem pessoas que criticam. Tem pessoas que toleram você no sofrimento. Você mendigando pão. Mas quando você está bem, quando você está conquistando, quando você está crescendo, quando você está atingindo outros níveis, tanto profissionalmente como familiarmente, enfim, em várias áreas, essas pessoas não toleram. Elas conseguem ver você e tolerar você na derrota, mas não conseguem ver você ter uma vida vitoriosa, não conseguem celebrar com as suas conquistas. Essas pessoas, em algumas situações, nós vamos ter que nos afastar dela, para que a nossa alma tenha uma vida saudável. Temos que cuidar também do nosso corpo. Nosso corpo, como o templo do Espírito Santo, precisa ser cuidado. Precisamos ter uma alimentação equilibrada. Talvez ali você vai ter que se afastar um pouco, se abster um pouco do açúcar, do sal em excesso,
de gordura em excesso, de carboidrato em excesso, para ter uma vida saudável, uma vida física saudável, fazer uma caminhada, frequentar uma academia. Alguns gostam de ciclismo, dar uma pedalada, tudo isso para cuidar do seu corpo físico. Precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. Veja só, são 3 áreas que precisamos observar e cuidar. Assim como Paulo deu conselho para Timóteo, cuida da sã doutrina, medita, mas cuida de ti mesmo, cuida da sua vida. Se você não tiver uma vida emocionalmente saudável, se você não tiver uma vida fisicamente saudável, como que você vai desenvolver a sua vida ministerial ligada à área espiritual? Precisamos ter saúde física, precisamos ter saúde emocional e precisamos ter saúde espiritual. Essas 3 áreas são interligadas. Precisamos estar atentos quanto a isso. Às vezes nos dedicamos muito à nossa vida espiritual, esquecemos do emocional e do físico. Às vezes nos dedicamos muito ao físico, às vezes nos dedicamos muito à vida emocional e esquecemos de cuidar das outras áreas. Precisamos encontrar esse equilíbrio, hábitos que sejam edificantes, que sejam bons para a nossa vida física, nosso corpo físico, para a nossa vida emocional e para a nossa vida espiritual. Assim vamos conseguir desenvolver aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. Cuide da sua vida, cuide do seu corpo, faça uma caminhada, tenha uma alimentação equilibrada, cuide da sua vida emocional. Afaste-se de pessoas tóxicas. Talvez seja por um tempo, mas afaste-se, vai ser bom. Vai ser cura para a sua vida. Medite em um bom livro, assista um bom filme, tenha tempo tempo de qualidade com a sua família, saia com a sua família, viaje, cuide da sua vida espiritual, medite na Bíblia, a palavra de Deus, para você estreitar o seu relacionamento com o nosso Pai Celestial, que é Espírito. Aí nós vamos conseguir viver aquilo que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 10, verso 10, a segunda parte. Jesus diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Só vamos ter vida em abundância quando conseguirmos equilibrar e cuidar dessas 3 áreas da nossa vida: corpo, alma e espírito. Você possa estar refletindo sobre isso. Deus te abençoe. Até a próxima.